Estamos de volta e confira agora os resultados do futebol neste fim de semana. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Guaratinguetá foi derrotado pelo Tupi em Juiz de Fora por 1-0. A Garça está na penúltima colocação no Grupo 1. Pela Série A3 do Paulista, o São José dos Campos se despediu com derrota, 1-0 para o Água Santa. O Tigre do Vale não venceu nenhum jogo no quadrangular final. No Paulista da segunda divisão, o Jacareí ficou no empate com o Atlético Mogi em 2-2. E o Mantiqueira também só empatou em casa com o União Mogi em 1-1. Olha, desastroso, gente. Futebol tá muito difícil aqui na região. O povo tá afundando. O que é isso, Antônio Carlos? Vamos começar falando do Guaratinguetá, que tá em início de campeonato, terceira rodada do Brasileirão Série C. Enfrentou o Tupi fora de casa, até então um resultado normal. Ou não? Derrota pro Tupi? Derrota pro Tupi. Fora de casa e tal. Depende muito do momento, da circunstância. Mas foi um mau resultado pelo começo do campeonato. O Guará já está na zona de rebaixamento. Lógico que pode se recuperar. Agora, há uma preocupação, porque não, o Fernando Diniz chegou agora e está montando, arrumando o time. Não, o time é o mesmo. Então, é o time que veio com ele do Audax. É o time que ele já conhecia do Audax. O time treina. Quando vai jogar fora, treina em São Paulo. Quando vai jogar em Guará, como vai ser no próximo final de semana, fica em Guaratinguetá. Então, o resultado preocupa, sim, porque não é um início de trabalho com a camisa do Guará, sim, mas é o mesmo time que ele comandou fazendo um belo campeonato paulista da Série A1. E agora, em 3 jogos, tem um empate e 2 derrotas. Muito pouco para quem quer alguma coisa a mais no campeonato. O Guará vai ter que se coçar rapidinho, começar a ganhar, para não ficar lá atrás. Entra aquele lance de ser campeonatos diferentes? Diferentes, sem dúvida. Paulista uma coisa, Brasileirão Série C outra. Apesar que a Série C, eu acho que se compara um pouco mais com o Campeonato Paulista da Série A1. Muito time, ele fica iludido quando faz uma boa campanha na Série A1 e vai e joga o Brasileirão. Aí não, aí a diferença é enorme, é gigantesca e o time vê que isso acontece. Agora, você pega o Ituano, por exemplo, que foi campeão paulista, que já desmanchou. Se o Ituano entrasse com aquele time para jogar o Campeonato Brasileiro da Série A, era para ser rebaixado. Ficava lá atrás, isso é fato. Agora o Guará tem que dar um jeito na vida, começar a ganhar já, porque senão daqui a pouco vem aquela desconfiança total, não vai para lugar nenhum, Fernando Diniz não resolve nada, aquela coisa toda. Então precisa começar a recuperar rapidinho. Tem um pontinho só, ainda dá para, com 2 vitórias, por exemplo, já pula lá em cima, já vai brigar pelos 4 primeiros lugares que classificam-se para a fase final do campeonato. Então, precisa dar um jeito logo na vida aí. Já o São José dos Campos Futebol Clube, a gente já anunciou aqui que havia sido desclassificado com a rodada de antecedência, terminou o campeonato não vencendo nada, Antônio Carlos. Dá para explicar? Um mísero pontinho contra o Novo Horizontino, na penúltima rodada em Novo Horizonte, muito pouco, fraco demais, uma campanha decepcionante do São José Futebol Clube nessa reta final. Todos esperavam mais. A gente sabe, Andrés, que há uma diferença enorme também da fase de classificação com a fase final. É como se fosse um play-off do basquete, por exemplo, com o Mogi aí, que eliminou Pinheiros e agora eliminou Limeira e vai jogar contra o Flamengo no basquete. Essa fase do Campeonato Paulista, qualquer campeonato que tem uma fase de classificação, depois tem uma fase semifinal, é diferente. E aí começa tudo do zero, aí quem está melhor, às vezes, que foi o São José e o Rio Preto. Os dois não conseguiram nada. E outros times que estavam atrás na fase de classificação conseguiram o acesso. É bom lembrar que subiram, então, o Água Santa, o Novo Horizontino, a Matonense e o Independente de Limeira. Eles estarão na Série A2 do futebol de São Paulo. Isso quer dizer que o ano que vem, Série A3, Taubaté, São José dos Campos Futebol Clube e São José Esporte Clube. E o Guará na Série A2. O futebol profissional no Vale do Paraíba tá feio. Complicado, né? E depois a gente comenta mais a segunda divisão com o Jacareí e o Mantiqueira, que empataram em casa, então o empate em casa é sempre um pouco mais complicado. Vamos então agora conferir os resultados do futsal, que também foi terrível na Liga Paulista. Dá uma olhada aí. O Ioca de Guaratinguetá foi goleado pelo Corinthians em São Paulo por 7-0. O Taubaté também se deu mal fora de casa contra o Mogiano, 4-1. E o São José perdeu em casa para o Osasco por 2-0. O Taubaté do Mogiano, 4-1, jogando fora de casa, tudo bem. Agora 7 em cima do Corinthians, com o Ioca de Guaratinguetá no Corinthians. E o São José perdendo em casa. Mas, Andrés, para mim,
a derrota mais decepcionante e vexatória foi do São José Vale Sul, mesmo tendo perdido em casa para um Osasco por 2-0. Eu acho que foi uma derrota mais dura e eu diria mais vexatória mesmo do que o 7 tomado pelo Ioca. O Ioca tomou do Corinthians, que é um dos maiores times do Brasil. E o São José, mas que coisa, o que está acontecendo com o time do Ivan em casa? Sofre para ganhar de 1-0 um jogo, de 2-1 outro, e essa derrota para um time que não tinha ganho de ninguém no campeonato, não assustava ninguém, foi para deixar o pessoal preocupado, precisa recuperar também. 3 derrotas, 3 burdoadas, os times tomaram no fim de semana. O Jacareí se salvou dessa vez, né? Não jogou, ficou na boa. Coisa feia, hein? Futebol profissional, acho que acabou ali misturando um pouco com o futsal, bagunçou, e o futsal foi na onda das coisas das coisas ruins do futebol profissional. Mas é claro que ainda tem muito jogo pela frente, mas o time precisa dar uma melhorada aí. Não pode marcar bobeira não, senão depois chega no final, na reta classificatória, e todo mundo correndo atrás do prejuízo, né? A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar de basquete, sim, das semifinais do NBB que começam amanhã para o São José Basquetebol. Até já.